Olá pessoal, vamos em frente com mais uma aula de provas. Veremos nesta aula o exame de corpo de delito, perícias em geral e a novidade trazida pelo pacote anticrime, a cadeia de custódia. O que vamos tratar então nesta aula 71 do curso completo? Do sistema da prova legal tarifada, mas não vamos falar do sistema em si. É só para você fixar que a prova pericial é um exemplo de prova legal ou tarifada de acordo com a aula que vimos de sistema de apreciação das provas. A regra geral do processo penal brasileiro é a do livre convencimento motivado, certeza moral do julgador ou persuasão racional. O sistema da prova legal tarifada é uma exceção e o exemplo que falamos na aula específica, que o card está aparecendo aqui em cima, é desses crimes, desses delitos que deixam vestígios. Daí a prova pericial é obrigatória nesse caso. Por isso que é uma espécie de prova tarifada, tem que fazer a perícia. Vamos verificar a diferença entre corpo de delito, exame de corpo de delito, exame de corpo de delito direto e indireto, uma exceção trazida pela Lei dos Juizados Especiais e a Lei Maria da Penha. A perícia é obrigatória nas infrações que deixam vestígios, mas quando se trata de violência doméstica ou uma infração penal de menor potencial ofensivo, uma lesão leve, por exemplo, é possível ensejar uma ação, subsidiar essa ação penal por meio de laudos ou prontuários médicos. Vamos verificar nessa aula também uma legislação nova que obriga os hospitais, os estabelecimentos de saúde, a comunicar à autoridade policial suspeitas de violência doméstica. Isto eu trago para fortalecer esse seu entendimento acerca dessa exceção à perícia, tratando-se de violência doméstica ou familiar contra a mulher. É possível embasar uma ação penal sem o laudo pericial, basta laudos e prontuários médicos demonstrarem os indícios dessas infrações. Verificação da possibilidade de realização na época oportuna. Realização de quê? Da perícia. Então observa que a perícia ela é obrigatória nas infrações que deixam vestígios. Mas se não for feita essa perícia, porque o vestígio sumiu, pode ser suprido de outra forma, aí a gente vai analisar essa hipótese. E vamos ver dentro desse contexto essa verificação da possibilidade de realização na época oportuna. Isso aqui é um critério. Não é porque sumiu o vestígio que haverá um suprimento dessa prova pericial por outros meios indiretos. Não basta o sumiço dos vestígios para autorizar que isso aconteça. Aí vamos ver uma jurisprudência tratando dessa questão. A confissão, você vai precisar saber que a confissão não supre a falta de exame pericial nos crimes não transeuntes que deixam vestígios. E depois de visto tudo isso, entramos nesse assunto novo, cadeia de custódia, trazido pelo pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. A jurisprudência é a nossa pedra de toque que auxilia a melhor compreensão dos assuntos. Estamos estudando o livro 1 do processo em geral. Já vimos as disposições preliminares, inquérito policial, ação penal, ação civil, competência, questões de processos incidentes. Estamos vendo prova. Já vimos o capítulo 1 das disposições gerais e agora estamos no capítulo 2. Primeira novidade que eu tenho que mostrar para vocês é que o pacote anticrime, essa lei 13.964 de 2019, modificou o capítulo 2. Antes era do exame de corpo de delito e das perícias em geral. Agora, o texto é o seguinte: do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Na aula introdutória de prova, eu critiquei esse termo aqui, da cadeia de custódia. Falei que isso aqui não é cadeia e nem é custódia de preso, nada disso. Isso aqui, que está no capítulo 2 do exame de corpo de delito, significa
uma cadeia sequencial de controle e custódia dos vestígios que embasam a prova pericial, o exame de corpo de delito. Então, a cadeia de custódia é um controle encadeado para que os vestígios, ou seja, o corpo de delito, ele permaneça íntegro, que ele seja identificado, não haja uma confusão entre esses vestígios. E também que seja possível rastrear esse vestígio, por onde ele está passando, onde está, e que seja reconhecido como aquele inicialmente coletado e que seja preservado, para inclusive permitir uma contraperícia. Mas se você conversasse com um perito antes desse pacote anticrime e mencionasse a ele cadeia de custódia, ele já ia saber o que era. Os peritos sabem o que é cadeia de custódia muito antes do pacote anticrime. A autoridade policial também devia saber e os juízes idem, todos deveriam saber. Mas os peritos com certeza sabem o que é isso. Mas por que eu fiz essa crítica então? Porque isso agora saiu do domínio apenas dos peritos, veio para a lei. E a lei serve para dar conhecimento das normas jurídicas a toda a população, a todas as pessoas. Por isso que esse termo cadeia de custódia, não acho que é o melhor. Aqui poderia ter sido utilizado controle de vestígios, do controle dos vestígios. Seria muito mais impactante para o que essa inserção no CPP enseja realmente trazer. Isso permite que eu faça uma primeira colocação que é mais importante quando formos estudar a cadeia de custódia. Que a relevância dessa aula que você está assistindo para esse assunto cadeia de custódia não será a leitura das regras que foram insertas aqui. Porque isso você pode ler na sua casa, ler a qualquer momento, no seu celular, e ir fixando as regras. Será um trabalho realmente de memorização, porque esta novidade trazida pelo pacote anticrime ao capítulo 2 nada mais é do que um monte de regras para controle dos vestígios de aplicação tudo ou nada. Será aplicada aquela regra ou não será aplicada, mas deve ser aplicada. Então, o que importa você extrair dessa aula? Não são essas regras. Isso você precisa ler, reler e ir memorizando elas. O mais importante é você prestar atenção na explicação do motivo dessa novidade trazida pelo pacote anticrime ao capítulo 2 do título 7 das provas. É isso que você precisa atentar. Inclusive, você compreendendo essa motivação, quando você for ler estas regras, vai facilitar inclusive o seu processo de memorização. Então vamos iniciar o nosso trabalho e quando chegarmos lá no assunto cadeia de custódia, você lembra disso que eu falei agora. Então houve essa modificação no capítulo 2, não é mais exame de corpo de delito e das perícias em geral, agora é do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Lei 13.964. Artigo 58. Traz a nossa regra geral para as infrações não transeuntes. Esta é uma norma jurídica que está de acordo com o sistema da prova legal ou tarifada. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, a infração deixou vestígio, é indispensável o exame de corpo de delito, uma espécie de prova legal tarifada. Não pode haver um suprimento dessa falta de exame de corpo de delito pela confissão do acusado. Isso é cobrado em concurso público. Então você sempre vai marcar que não. Agora, o que é exame de corpo de delito? O que é corpo de delito? O que é exame de corpo de delito direto, indireto? Você precisa saber isso. Eu coloquei aqui, ó, corpo de delito, exame de corpo de delito. Corpo de delito é o material, é o hematoma, é a faca, é a lesão, é a arma, é o projétil. E exame de corpo de delito é a análise feita pelo perito em cima do corpo de delito. O que é o exame de corpo de delito direto? É aquele feito pelo perito
e que seja um laudo de perícia. E que é exame de corpo de delito indireto? É quando some os vestígios, desapareceram os vestígios. Então aquele hematoma que sumiu não poderá ensejar um exame de corpo de delito direto com a elaboração de um laudo. Então somente poderá haver um exame de corpo de delito indireto. Então você já domina todos esses conceitos. E agora vamos voltar aqui para o caput do artigo 158. Então agora você já sabe o que é o exame de corpo de delito, o que é o exame de corpo de delito direto e indireto. Mas a confissão não pode estar enquadrada aqui, no exame de corpo de delito indireto. Sumiu o vestígio, não tem laudo de perícia, a confissão não pode suprir. E agora que você já entendeu essa regra, vamos partir para a exceção. Lei dos Juizados Especiais Criminais, artigo 77, parágrafo 1º. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no artigo 69 desta lei, com dispensa do inquérito policial, que é o termo circunstanciado, prescindir-se-á do exame de corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. E isso aqui é cobrado muito em concurso, justamente porque é uma exceção e as bancas gostam dessas coisas. Então você já gravou a regra, mas pensa também na exceção do juizado. Boletim médico ou prova equivalente faz com que o exame de corpo de delito seja dispensável para a prova da materialidade do crime quando sujeito à lei dos juizados especiais criminais. E na Lei Maria da Penha a mesma coisa. Artigo 12, parágrafo 3º. Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Aí eu trago aqui essa lei nova de 2019, 13.931, que dispõe sobre a notificação compulsória dos casos de suspeita de violência contra a mulher. Constituem objeto de notificação compulsória em todo o território nacional os casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher, atendido em serviços de saúde públicos ou privados. Públicos ou privados. Então houve um atendimento e tem lá um prontuário médico atestando que existe uma lesão na mulher, e uma vez percebido por esse atendimento médico que trata-se de indícios de violência doméstica, é obrigatória a notificação compulsória. E esses laudos e prontuários servirão de base para ensejar uma ação penal, sem necessidade do exame de corpo de delito. Parágrafo 4º. Os casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher, referidos no caput deste artigo, serão obrigatoriamente comunicados à autoridade policial no prazo de 24 horas para as providências cabíveis e para fins estatísticos. Nós teremos aulas de legislação extravagante. Vamos ver a Lei Maria da Penha. Mas até lá, você já sabe que isso aqui será cobrado em concurso público. Inclusive, quanto a esse prazo aqui de 24 horas, e para você também demonstrar o conhecimento de que a notificação compulsória é cabível tanto aos serviços de saúde públicos quanto os privados. Aqui nós já vimos os conceitos e definições. Agora o parágrafo único do artigo 158. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Então, isso aqui é uma prioridade que envolve determinadas pessoas em razão de uma hipervulnerabilidade no tocante à violência. Por isso que esta norma ela passou a existir no CPP e está em consonância, inclusive, com tratados e convenções internacionais de proteção da mulher, do idoso, da criança e do adolescente e pessoas com deficiência. Então, dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra a criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Lembra dessas exceções, mesmo sem o laudo realizado através do exame de corpo de delito direto, pela Lei Maria da Penha é possível esse suprimento por prontuários médicos.
e quando se tratar de juizado também. Isso aqui existe justamente para melhor prevenção, com mais efetividade desses crimes que envolvam estas pessoas. Este regramento ingressou no CPP em 2018, buscando dar efetividade a estas convenções e tratados internacionais que o Brasil ratificou de proteção a essas pessoas hipervulneráveis em caso de violência. Os concursos públicos elaboram questões trocando estas pessoas que estão aqui elencadas ou colocando algumas condições, ou seja, mexendo na literalidade desse texto de 2018. Então, o que você precisa saber? A literalidade desse texto. As questões de concurso simplesmente mudam isso nessas questões que trabalham esse assunto. Agora vamos entrar nesse assunto novo da cadeia de custódia trazida pelo pacote anticrime. E eu volto a dizer, o mais importante dessa aula não é a leitura desses dispositivos, isso você vai fazer num trabalho de memorização. O mais importante dessa aula é você prestar atenção na explicação das razões de ser dessa inclusão no CPP. Então vamos lá. Primeiro, tomando um conhecimento do que seja a cadeia de custódia. É o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletada em locais ou em vítimas de crimes. Percebe? A cadeia de custódia é um sistema para controle desse corpo de delito, desse vestígio deixado pela infração penal e que será objeto do exame de corpo de delito. Quando você estuda, por exemplo, medicina legal, você que pretende realizar uma prova para delegado de polícia, para carreira policial, para perito, você estuda a cadeia de custódia normalmente. E quem é perito, quem atua na área, quem tem uma vivência, sabe que isso aqui sempre foi um problema. Porque uma coisa é todo mundo saber o que seja cadeia de custódia. Outra coisa é praticar essa cadeia de custódia, dar importância a isso. Por isso eu critiquei. Era melhor colocar aqui controle do corpo de delito, controle do vestígio. Cadeia de custódia, todo mundo sabe, eu devia saber o que é. Mas será que essa cadeia de custódia era algo a que sempre foi dada importância? Não era. Porque se fosse, não precisava nem positivar esse regramento, haja vista que os peritos e as autoridades policiais já sabiam o que era isso. Observa aqui o CPP, lá no artigo 6º, que fala do ato de investigação da autoridade policial. Nós vimos que logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Apreender objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Isso é a lei. Agora, essa lei, ela é cumprida sempre e em todos os casos? Não podemos afirmar com toda a convicção que é cumprida. Primeiro, por conta de insuficiência de recursos materiais. Imagina diversos homicídios acontecendo no estado do Rio de Janeiro, e isso tudo que lemos aqui sendo praticado ao mesmo tempo em todos esses homicídios. Então aí você já consegue realmente visualizar uma hipótese de escassez de recursos. E podemos também falar aqui no fator humano. Será que toda autoridade policial trabalha de forma correta? Todos os peritos trabalham de forma correta? Na lei, no direito, nós não podemos ficar com essas pulgas atrás da orelha. Por isso que a positivação das regras jurídicas, dos direitos, ela é importante no sistema da civil law. Pega um exemplo aí da Revolução Francesa, que traçou os direitos do homem, e verifica se aquele homem falado na Revolução Francesa é todo homem.
Não, você quando estuda direito constitucional, você observa que esse homem era uma categoria de homem, que é chamado do homem burguês. Agora olha para os nossos dias atuais e observa aí o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei de cotas raciais e compara lá com a Revolução Francesa. Estas pessoas estavam inclusas lá naquele homem? Não estavam. Então você percebe que houve uma especialização dos direitos com edições de leis específicas para contemplar determinadas categorias de pessoas. E esse exemplo que eu estou dando com relação a pessoas. Este caminho que foi feito ao longo da história, do geral para o específico. Agora vamos para os procedimentos, que é o que estamos tratando aqui. Será que este artigo 6 é suficiente para que tudo que esteja relacionado à perícia, a vestígio, seja cumprido pelas pessoas, pela autoridade policial, pelos peritos? Também não é assim que funciona. Então, estes regramentos trazidos pelo pacote anticrime vêm também trabalhar nesse sentido de positivação de procedimentos. E esses procedimentos de que trata o pacote anticrime, ele já existia, os peritos já sabiam, a autoridade policial também, mas com certeza não eram cumpridos sempre. Por isso que o pacote anticrime foi uma necessidade para positivação desses procedimentos que envolvam a coleta, identificação, preservação e rastreabilidade dos vestígios do corpo de delito sobre o qual recai o exame de corpo de delito. Isso você acha que é pouco? Não é. Eu brinco com um colega meu da seguinte maneira: olha, saiu a sentença lá, o perito condenou o cliente. Eu brinco assim porque o laudo pericial, muitas vezes, ele simplesmente é ratificado pelo juiz. O juiz segue o laudo pericial, porque é uma prova técnica. O juiz não tem esse conhecimento técnico. E se o perito ele elaborou um laudo perfeito, aquilo ali é uma prova que é difícil ser quebrada. Quem vai quebrar um laudo pericial realizado por um perito oficial são os assistentes técnicos nomeados pela parte. Mas o juiz ele vai trabalhar com os laudos. E aquela perícia, muitas vezes, ela é idônea. Qual é o problema que pode acontecer na perícia? É justamente com relação aos vestígios, ao corpo de delito. Se um vestígio desse ele foi trocado, se aconteceu algum erro no transporte, porque você acha que tudo acontece como naquele seriado CSI ou naquele seriado Dexter, em que acontece a infração penal, tudo é cercado, tudo bonitinho, os peritos todos ali com o espanador, aquela coisa maravilhosa? Não, isso é cinema. Na prática, a coisa pode ser bem diferente. E a sociedade, a população, principalmente o acusado, investigado, inocente, não podem depender da boa vontade nem de um espírito de confiança em cima do trabalho que vai ser feito. Por isso é importante essa positivação. Quando você estuda a medicina legal para essas provas, principalmente de carreiras policiais, é dito para você o seguinte: olha, na perícia existe a primeira fase externa e a interna. A externa é essa de coleta, de guarda, de custódia, e a interna é o exame pericial em si. Você também estuda que a cadeia de custódia compreende a identificação, a preservação e a rastreabilidade. A identificação é uma descrição que é feita, por exemplo, de um projétil que é coletado na cena do crime. A preservação é para que esse projétil ele não seja modificado, ele não seja trocado. E a rastreabilidade é para saber sempre onde ele está por conta da movimentação que acontece e das várias mãos por que passam esse projétil. Mas essa descrição e essa preservação não é a perícia. A perícia será feita no laboratório, no Instituto de Criminalística, quando for realizado o teste de balística para comparar o projétil à arma de fogo. Agora, se esse projétil foi trocado, ou essa arma de fogo também, ela foi trocada, ou sequer existia uma arma de fogo, a arma de fogo apareceu lá, quem que vai garantir que isso aí é tudo errado?
o juiz ele vai pegar o laudo e, se ninguém falar nada, ele vai julgar e provavelmente vai condenar a pessoa. Então você precisa perceber a importância desse controle feito, dessa cadeia de custódia, que antes da positivação já existia. Mas você acha que, se fosse tudo cumprido bonitinho, precisaria o pacote anticrime trazer esses regramentos? Não. Então observa, uma pessoa inocente pode ser presa, pode ser condenada por conta de uma perícia correta, mas feita com base em vestígios que não são idôneos. Você acha que é difícil acontecer uma troca de um projétil ou o aparecimento de uma arma de fogo? Bom, você pode colocar um ponto de interrogação. Agora, se, por exemplo, um parente seu está sendo investigado por um crime que não cometeu, você vai ficar preocupado com a cadeia de custódia? É claro que vai. Então, tenha também essa preocupação para qualquer pessoa do povo. É isso que a Constituição quer, é isso que o devido processo legal quer. É essa a finalidade de um sistema jurídico justo: evitar 100% que pessoas inocentes sejam presas. Mas também tem o outro lado da moeda: pessoas culpadas que cometeram crimes podem ficar impunes pelos mesmos motivos que eu coloquei aqui. É possível, de má fé, ser trocado um corpo de delito, um vestígio, para livrar uma pessoa culpada? Ora, é possível. Também é possível que, por erro, um vestígio, um corpo de delito, que não está numerado corretamente, que houve um manuseio por diversas pessoas, seja extraviado? Também. Então, a cadeia de custódia também tem essa finalidade de garantir que aquelas pessoas culpadas sejam penalizadas dentro do devido processo legal, porque tudo foi comprovado, tudo foi feito direito. Então vamos agora ler as regras de cadeia de custódia e você vai captar com mais facilidade. É lógico que uma leitura só não é suficiente, você precisa memorizar. Mas, com certeza, o seu processo de memorização será mais facilitado agora que você ouviu essas explicações. Então, olha o artigo 158-A de novo. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio, a partir do seu reconhecimento até o descarte. Você entende agora a importância de tudo isso, desse rastreio da posse, dessa documentação da história cronológica desse vestígio até o descarte, para que ele sempre seja identificado. Aquela faca é aquela faca, não foi trocada. Ela vai seguir sendo a mesma faca até o descarte. E se passou na mão da pessoa A, B, C, D, isso está sendo rastreado para evitar o extravio dessa faca, a perda dessa faca, a troca dessa faca. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime, ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Iniciou a cadeia de custódia com a identificação de um possível elemento de prova, um possível corpo de delito, que ensejará uma perícia. Então, quando que inicia a cadeia de custódia? Falando agora da atividade policial. Aqui, ó, com o artigo 6º, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. E aqui já começa a cadeia de custódia, com a identificação desses possíveis elementos de prova. O parágrafo 2º corrobora esse entendimento. O agente público que reconhecer o elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Olha aqui outra situação também que importa saber quando falamos em positivação de regras, procedimentos, de direitos. É essa imputação de responsabilidade, porque o advogado criminal ele sabe que, quando se trata de prova técnica, ele fica vendido se não tiver um bom assistente técnico. Porque essa seara pericial
não é a sua seara jurídica, são informações técnicas. E esse procedimento agora da cadeia de custódia que veio parar aqui no CPP serve tranquilamente para o advogado impugnar perícias. Ele não vai mais tratar apenas de parte técnica, mas sim da cadeia de custódia, ou seja, do objeto da perícia. Naqueles termos que eu conversei lá no início da tratativa desse assunto, quando eu falei que uma perícia pode ser perfeita, mas o corpo de delito, mas o vestígio pode não ser idôneo. E aqui o advogado tem ferramentas para agora não ficar tão vendido com relação às perícias, mesmo não tendo o assistente técnico. Você acha que todos os acusados têm essa condição de contratar um assistente técnico? Não tem. Nesses casos, é somente o perito oficial que vai trabalhar. E mesmo sendo uma pessoa honesta, idônea, um profissional compromissado com o seu ônus, pode também estar vendido se um vestígio desse, um corpo de delito desse, não ser idôneo. Então aqui, ó, para os advogados, tem elementos agora bastante para que o seu trabalho fique otimizado. Não podendo os peritos fazer nada quanto a isso. Se uma cadeia de custódia for quebrada, o laudo pericial ele vai ficar em xeque, porque o que se está querendo proteger justamente é a base da perícia. Ninguém pode ser condenado se há uma dúvida quanto ao objeto periciado. E a quebra da cadeia de custódia evidencia essa inidoneidade do laudo pericial, fixando inclusive responsabilidades desde a coleta do vestígio. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Vestígio é qualquer objeto que esteja relacionado à infração penal passível de perícia. E a partir daqui, você vai começar a observar nas regras seguintes o controle desse material bruto, o controle desse vestígio. Vamos ver agora alguma jurisprudência para instigar você a perceber a importância destes vestígios, a par de tudo que eu já falei até aqui. Depois, sim, vamos ler as regras específicas de cadeia de custódia. Mas primeiro eu quero que você fixe bem essa importância da perícia e a razão de ser da cadeia de custódia. STJ. O artigo 9 da Lei 8137 de 90 tipifica como crime contra as relações de consumo a conduta de vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou de qualquer forma entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. Da leitura do dispositivo legal em comento, percebe-se que se trata de delito que deixa vestígios materiais. Deixou vestígios materiais que você já sabe. À luz do artigo 158 do CPP, é indispensável o exame de corpo de delito. Portanto, é o que está aqui na jurisprudência. Nesse caso, indispensável a realização da perícia para a sua comprovação nos termos do artigo 158 do CPP. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Portanto, uma persecução criminal condizente com os princípios e objetivos de um Estado democrático de direito deve ser acompanhada de comprovação idônea da materialidade delitiva, conforme preceitua o artigo 158 do CPP, não sendo admissível a presunção de impropriedade ao consumo de produtos expostos à venda com base exclusivamente no conteúdo de normas locais. Então, onde que houve uma falha aqui, ou algo que infelizmente não pôde ser cumprido por questões materiais, infraestrutura do sistema policial e judiciário. É a coleta, preservação, identificação e rastreabilidade do corpo de delito, dos vestígios. Nesse caso aqui, por exemplo, não foi possível a condenação, porque esse delito previsto nessa norma deixa vestígios. Se precisa de perícia, olha aí a importância da cadeia de custódia, que começa lá com a coleta. Outro, indefiro a perícia no aparelho celular do acusado, posto que já foi a ele restituído, de modo que o objeto não foi preservado. Cadeia de custódia, identificação, preservação e rastreabilidade. Não foi preservado, como que será garantido que esse aparelho celular ele será idôneo
para uma perícia, se ele já foi devolvido, já foi para a praça, já saiu ali da custódia. Então, inviabilizou-se a produção de prova técnica pela quebra na cadeia de custódia. Pelos mesmos motivos, indefiro a perícia no celular da vítima, na medida em que não foi apreendido. Olha aqui outro exemplo de cadeia de custódia que nem começou, nem foi apreendido o celular da vítima. Tudo que seja material bruto, que sirva de base para a perícia, deve ser coletado, deve ser preservado e deve ser rastreado, porque na ordem constitucional vigente não pode haver nenhuma condenação baseada em perícia se existe um ponto de interrogação em cima do corpo de delito, em cima do vestígio. Nesse caso aqui, por exemplo, o celular foi restituído, aí o celular volta, aí é feita uma perícia. Bom, já houve uma quebra na cadeia de custódia. Sempre vai ter um ponto de interrogação ali em cima dessa condenação. Outra, na hipótese em foco, as instâncias ordinárias não justificaram a impossibilidade de realização do laudo pericial, mas apenas se limitaram a afirmar a suficiência dos depoimentos das testemunhas e da confissão do réu. De mais a mais, não supre sua ausência a prova testemunhal ou a confissão do acusado, quando possível a realização da perícia à época dos fatos, nos termos dos artigos 158 e 159 do CPP. Essa confissão do acusado, ela você esquece aqui. Essa confissão do acusado, ela apenas pode servir como um norte, mas havendo outras provas indiretas. Aqui está a prova testemunhal. A confissão do acusado sozinho não serve para nada. O que vai valer mesmo é a prova testemunhal. E o mais importante que você tem que captar dessa jurisprudência, isso é demasiadamente importante. Essa avaliação da possibilidade de realização da perícia técnica à época dos fatos, porque não basta essa arguição de impossibilidade de realização de laudo pericial porque os vestígios desapareceram. Olha outra importância da cadeia de custódia. Já pensou? Há uma negligência total lá no início, lá no momento da coleta ou da preservação no meio da cadeia de custódia, e aí simplesmente alega-se a impossibilidade de realização do laudo pericial. E aí justifica-se uma prova indireta e uma pessoa é condenada. Não pode ser assim. Por isso que os tribunais, eles avaliam essa possibilidade de realização da perícia à época dos fatos, a fim de evitar essas negligências que podem ser contumazes e viram um descaso total. Não é feito o trabalho corretamente, porque depois há um suprimento que é muito mais maleável, flexível e que pode ensejar muito mais erro do que uma perícia técnica idônea feita com base em um corpo de delito idôneo. Por isso que a jurisprudência ela tem esse entendimento de avaliar a possibilidade de realização da perícia à época dos fatos quando arguida impossibilidade de realização do laudo pericial. Observe-se que não há nos autos a confecção de sequer de laudo pericial indireto. Assim, diante da ausência de justificação da não realização da perícia, forçoso é o afastamento da qualificadora. Então, afastou-se uma qualificadora por esses motivos. Agora que você já tem dentro de si essa compreensão da importância da cadeia de custódia, vamos ler agora as regras. Trata-se de regras de aplicação tudo ou nada. Aqui em cima aparece o card da diferença entre regras e princípios, para você atentar quando eu falo que é uma questão de memorização, porque são regras, diferenciando dos princípios que demanda mais compreensão do que memorização. 158b. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Primeiro, reconhecimento. Ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Tudo a ver com o que vimos no artigo 6º do CPP, que trata dos atos de investigação. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá
colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, e também aqueles identificados pelos peritos oficiais, por conta que a autoridade policial garante a manutenção do estado de conservação das coisas. Os peritos chegam e eles que devem também fazer esse trabalho de reconhecimento. E observa aqui em cima o que vimos com relação à responsabilidade. O agente público que reconhecer o elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Outra, isolamento. Ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionando os vestígios e local de crime. Pensa naquele tripé da cadeia de custódia: identificação, preservação e rastreio. Todas essas regras, elas têm por fim dar concretude a esta fórmula do tripé da cadeia de custódia. Então, o isolamento visa o quê? A preservação. O reconhecimento visa o quê? A identificação. Fixação, descrição detalhada do vestígio. Aqui também já é identificação, a descrição, conforme se encontra no local do crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Essa descrição não é a perícia. A perícia nós vamos ver que é esse processamento, que é o exame pericial em si. A descrição, ela visa identificar o vestígio, para que no futuro possa saber que aquela faca é aquela faca, aquele projétil é aquele projétil, e assim por diante. Agora, outra situação que faz parte da cadeia, a coleta, ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. A coleta não se confunde com o reconhecimento. Reconheceu, aí tem o procedimento da coleta e há condicionamento também. Procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Isso aqui evita que aquele passar de mão em mão, de gaveta em gaveta, prateleira de prateleira, armário em armário, se perca, deixa de se preservar esse vestígio. Então, todo esse procedimento da cadeia de custódia tem por fim o quê? Dar concretude à identificação do vestígio, à preservação do vestígio e a rastreabilidade desse vestígio. Por isso que no acondicionamento tem que colocar o quê? A data, a hora e nome de quem realizou a coleta e esse acondicionamento. Uma observação é que eu disse de maneira prática que a cadeia de custódia começa com a coleta, mas não é com a coleta que tecnicamente começa a cadeia de custódia. Aqui vai iniciar o que? O contato físico para que seja dado aso aos atos de preservação desse vestígio. Mas a cadeia de custódia, tecnicamente, você tem que ficar atento na sua prova, que começa com o reconhecimento, que é o ato que distingue o elemento como de potencial interesse para a produção de prova. Tá certo? Em frente agora, transporte, que é um dos grandes problemas aí do vestígio. Porque nesse transporte, muita coisa pode acontecer. Ato de transferir o vestígio de um local para outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos, temperatura, entre outros, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Aqui, ó, um grande problema, o controle de sua posse. No transporte, tem que ser garantido que pela identificação do vestígio feito aqui na fixação, na descrição, possa-se garantir que ao chegar no local do destino, seja o mesmo vestígio que saiu da origem. Então essa descrição tem que ajudar nesse sentido, por isso que tem que ser uma descrição detalhada. Recebimento.
ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado, com no mínimo informações referentes ao número de procedimento, unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem recebeu. Olha só, esse controle ele tem que ser feito dessa forma. Tudo isso visa garantir um laudo pericial idôneo, uma condenação correta, uma absolvição também correta. Processamento. Aqui é o exame pericial em si. Manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido pelo perito. Então você não deve confundir processamento com fixação. A fixação é só a descrição não é a perícia. A fixação visa garantir a identidade do vestígio, para que no futuro ele possa ser identificado como aquele que foi coletado lá no início da cadeia de custódia. O processamento não, já é o exame pericial em si, feito nesse vestígio identificado lá atrás. Armazenamento. Procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente. Descarte. Procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Artigo 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, para que se garanta a identificação, preservação e rastreio desse vestígio. Haja visto que o perito oficial ele presta o juramento lá no início, lá na nomeação, e ele é um funcionário público. Então, a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Essa central de custódia, ela, diante dessa novidade agora, que é exigível trazida para o CPP, de todo esse controle feito com relação ao vestígio, deve ser equipada, estruturada, levada a sério para que as coisas possam ser feitas da melhor forma possível. Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. Então, visto qualquer coisa fora do lugar, qualquer coisa estranha com relação ao vestígio, e havendo dúvidas razoáveis que houve uma quebra da cadeia de custódia, esse laudo pericial é plenamente impugnável. E o assistente técnico nomeado pela parte é plenamente capaz de identificar essa quebra, bem como se o armazenamento, o processamento, o recebimento, o transporte, o acondicionamento, a coleta, a fixação, o isolamento, o reconhecimento foram feitos da forma correta. Então, um bom assistente técnico, ele avalia tudo isso aí, ele vai rastreando vários erros, várias impropriedades na perícia realizada e na cadeia de custódia. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. A cadeia de custódia visa evitar também a fraude processual, por exemplo, uma troca de um vestígio. Então lembra lá do tripé da cadeia de custódia: identificação, preservação e rastreio. Qualquer manipulação indevida no vestígio é tipificada como o quê? Fraude processual. Inclusive, essa remoção de vestígios antes da liberação por parte do perito responsável. Aí eu volto a mostrar para vocês o artigo 6º do CPP. Está lá. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais e não antes. Se acontecer de alguém manipular o vestígio antes, é tipificado como fraude processual. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material.
Todos os recipientes deverão ser selados com lacres. Esse lacre, ele tem por fim garantir a preservação do vestígio, para evitar que com aquele passar de mão em mão, a coisa suma, seja substituída, se perca por erro ou mesmo por dolo, intenção em fraudar o processo. Então esse lacre é muito importante e se situa na segunda base da cadeia de custódia, na preservação do vestígio. Então o lacre deve ter numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre o seu conteúdo. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e motivadamente por pessoa autorizada. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. O lacre rompido deve ser acondicionado no interior do novo recipiente. Olha que controle estrito aí que deve ser para preservação do vestígio. 158 é: todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. Na central de custódia, a entrada e a saída do vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a ele se relacionam. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. Suspeitoso de uma troca de vestígio, primeiras pessoas que serão investigadas serão essas que estão registradas na data e hora. Agora, pode acontecer de uma pessoa que manipulou o vestígio ela não ter sido identificada, não ter sido registrada? Fica aí o ponto de interrogação. Será que é possível? Tudo é possível. Por isso que a central de custódia deve buscar aplicar essas normas com idoneidade máxima para que nada disso passe batido. Todas as pessoas que tenham acesso ao vestígio devem ser identificadas e registradas com data e hora de acesso. Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, data e horário da ação. 158F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa aula. Essas regras sobre cadeia de custódia, como eu falei, estão sujeitas à memorização. Mas agora que você entende a importância da cadeia de custódia, fica mais fácil para você processar essas informações na sua memória. Então vamos seguir em frente com mais aulas de provas. Ficamos por aqui. Hora do café e descansar um pouco. E vamos em frente para a próxima aula. Até lá, um abraço.